mais um crime de responsabilidade que o presidente da República comete, né? Ele é um criminoso em série contra a Constituição e comete crimes comuns também. Nesse caso, como o Casero estava falando para a gente, e houve, de fato, uma reação do presidente do TSE, o Edson Fachin, presidente do Senado, dos partidos políticos, houve uma crítica mais contundente porque ele usou a estrutura do Palácio da Alvorada, a TV Brasil, chamou embaixadores estrangeiros, representantes de outros países, para falar contra o sistema eleitoral brasileiro. Ele fez um ataque a uma instituição brasileira, lançando suspeita sobre essa instituição com mentiras, porque não se trata aqui de que o Bolsonaro não apresentou provas. Tudo que ele apresentou ali já foi refutado, tanto pela Justiça Eleitoral como a Polícia Federal. E, portanto, o Bolsonaro lhe deu um tiro no pé. O tiro saiu pela culatra. Ele achou que, diante de uma plateia internacional, ele ia criar uma situação na qual ele poderia posar de uma vítima de uma suposta conspiração para apiá-lo do poder, e a leitura de que ele se comportou como Donald Trump, que usou o mesmo discurso em relação à fraude no voto pelo correio nos Estados Unidos. O Bolsonaro reproduz agora, em relação à urna eletrônica, a mesma lógica. Isso foi muito ruim para o Trump, estimulou muita gente a votar nele. E o Bolsonaro corre esse risco também. Eu acho que é um ato que, do ponto de vista eleitoral, para ele é muito negativo, fortalece o ex-presidente Lula, dá mais força a esse discurso do PT, da necessidade de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno. E isso pode empurrar, dar mais gás ao movimento pelo voto útil. Outros presidenciáveis, como o Ciro Gomes, a Simone Tebet, também criticaram. Na imprensa, editoriais contrários à fala do Bolsonaro, soa como uma desculpa de perdedor, um discurso de mal perdedor e de alguém que, de alguma maneira, quer tumultuar o processo político eleitoral do Brasil. Portanto, a gente não deve mesmo, como disse o Caseta, descartar alguma tentativa de golpe, algum episódio à la Capitólio, que foi a invasão do Congresso americano em 6 de janeiro de 2021, por aliados do Trump, que estavam descontentes com a eleição do Joe Biden. A gente não deve descartar esse tipo de coisa, mas tem que ter muita firmeza para evitar o sucesso de qualquer tentativa de empastelar, de melar as eleições. O Bolsonaro está vendo, estamos aí a 75, 74 dias das eleições, e ele está vendo que vai perder a eleição. A rejeição dele é muito alta, ele não consegue ter uma mudança significativa. Ele promoveu essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, com modades, no entender de alguns, kamikaze no entender de outros, contrariando a lei fiscal, a lei eleitoral, para irrigar a economia com 41 bilhões de reais, aumentou o Auxílio Brasil, que vale só até 31 de dezembro, numa tentativa de levar a coisa para o segundo turno. Mas não creio que ele terá sucesso, não. Me parece que o ato de ontem pegou muito mal, pegou muito mal e o enfraqueceu politicamente. Gabi? É muito importante, Kennedy, essa fala também do procurador, né, a respeito da necessidade de punição e que a gente tem mecanismos para isso, né? Mesmo que a gente não tenha ali, por exemplo, o presidente do Senado realmente agindo, né, para pressionar Augusto Aras, ele teria esse mecanismo para fazer isso, né? É importante que a gente saiba qual é o caminho e quais lideranças a gente pode cobrar também. Agora, as pessoas estão se manifestando. Porque é importante responsabilizar o Bolsonaro pelo que ele faz, porque, ao agir dessa maneira, ele cria um precedente para futuros presidentes da República. Outros presidentes da República podem achar que podem rasgar a Constituição, podem violar a lei eleitoral, a legislação fiscal. Isso é um retrocesso para o país. Portanto, cobrar algum tipo de responsabilização. Se agora ela é inviável, porque ele está no poder, e aí as duas autoridades que podem fazer alguma coisa, que são o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na esfera do crime comum, e o Arthur Lira, na esfera do crime de responsabilidade, aceitando um pedido de abertura de processo de impeachment, passada a eleição, o Bolsonaro precisa ser responsabilizado pelo que ele fez, porque ele cometeu muitos crimes na presidência ao longo desses quase 4 anos, Gabi.